Bom, olá então a todos. Vamos fazer então a nossa primeira postagem a respeito da disciplina de Antropologia C para os polos de Restinga, Quaraí, Picada Café e Cachoeira do Sul. Muito bem, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é a respeito das divisões dos polos por tutoria. Bom, como é que vai funcionar? Funciona assim. As meninas dividiram 2 polos para cada uma. Portanto, a Priscila fica com 2 polos e a Daniela fica com outros 2 polos. Como que vocês vão se reportar? Vocês devem se reportar a elas nas atividades e nas demais tarefas do curso. Quando forem questões mais gerais e amplas, aí então vocês se reportam a mim. Bom, outra questão antes da gente ir para a nossa aula propriamente dita se referem à dinâmica, como vai funcionar, então como vão funcionar as atividades do nosso curso. A primeira questão, estamos agora na semana 2, já temos a nossa primeira atividade. Entre a semana 2 e a semana 5, não serão atividades avaliativas, ou seja, vocês não fazem uma postagem e recebem uma avaliação. Não, nessas primeiras semanas, as atividades servem para preparar vocês, para capacitar vocês para realizarem a avaliação parcial. A avaliação parcial que será na 6ª semana. Bom, encerrada essa 6ª semana, aí entramos na semana 7 e até a semana 17, aí então vocês terão atividades avaliativas. Serão 11 semanas divididas em 8 atividades, porque tem algumas semanas que tem atividades que duram 2 semanas. Ao todo serão 8 atividades avaliativas, cada uma valendo 5% da média final. 8 vezes 5, 40, 40% da média final. Bom, outro ponto. Já nos primeiros fóruns eu vi alguns alunos mencionando a ideia de que pediam tempo, um adiamento, mais tempo para realizar a atividade. Em primeiro lugar, eu lembro que essas atividades não são avaliativas, portanto, você pode realizá-la fora do prazo, agora, até a aula 5. Então, isso significa que a postagem não vai fechar. Apenas a atividade fica aberta para que a gente fique discutindo sobre ela. Quando entrarmos na semana 3, não estaremos mais falando da atividade da semana 2, muito embora vocês possam continuar realizando. Não há uma data, não há uma avaliação. Vocês têm que cumprir prazos rigorosamente a partir da semana 7. Até lá vocês não precisam se preocupar. Lembrem sempre, a realização da atividade capacitará sim vocês para realizarem a avaliação parcial. Quanto à questão do tempo, como que a gente pensa em cada atividade? Bom, é uma questão prática. Se essa atividade, ou seja, se essa disciplina fosse ofertada presencialmente, no curso presencial de licenciatura em Sociologia presencial, como já fizemos aqui em Santa Maria, eu mesmo já ministrei essa disciplina no bacharelado e na licenciatura, a Antropologia A, B e a C. Essa Antropologia C, ela é uma disciplina de 4 créditos. O que significa isso? Significa que em cada encontro são 4 horas de aula. 4 horas aula não são 4 horas de relógio. 4 horas aula são 4 períodos de 50 minutos. 4 vezes 5, 20. São 200 minutos. Ou seja, 3 horas e 20 minutos que vocês têm para realizar a atividade. Então, sempre quando a gente pensa uma atividade, a gente pensa uma atividade que vocês consigam dar conta dentro de aproximadamente esse tempo, 4 períodos, 3 horas e 20 minutos mais ou menos. Se vocês prestarem atenção, vocês verão que tem atividades adiante que duram mais, porque a gente pensa de forma prática que vocês levariam mais tempo, ou seja, 2 aulas, 2 encontros presenciais provavelmente para realizar essa atividade. Então vocês têm 2 semanas no curso à distância para realizar essa mesma atividade. Portanto, as atividades são pensadas para caberem em uma semana, o que tira completamente de propósito a ideia de adiar um prazo. Isso nós não faremos. Cumpriremos rigorosamente em dia o nosso cronograma.
ele é um orientador da nossa atividade acadêmica. Os prazos serão rigorosamente cumpridos, vocês podem ter certeza disso e eu também posso ter certeza disso para que o nosso andamento transcorra de forma tranquila, tá? Bom, acho que as questões de ordem eram essa para começo de conversa e vamos então agora para questões teóricas, ou seja, questões do texto propriamente dito. O texto que a gente colocou para vocês nesse início das atividades, o primeiro texto, ele não é exatamente uma revisão, ou seja, ele não começa numa revisão histórica, no sentido dela ser cronológica, tampouco numa retomada teórica das disciplinas de antropologia. Ou seja, a gente não vai começar agora com uma retrospectiva cronológica, mas a gente começa localizando a disciplina no quadro das ciências sociais, o que é uma atividade essencial para que vocês compreendam como é que isso vai funcionar. Muito bem, a primeira questão então é um texto que a gente selecionou, que é um texto do da Mata, é um texto pontual, é um texto escrito por Roberto da Mata, em 1981, a primeira edição do livro, que a edição mais nova traz essa capa aqui, tá? Essa capa aqui é a edição mais nova do livro do da Mata, tá? Desse livro, ele é um livro de 300 páginas, a gente selecionou as 11 primeiras páginas do livro, que é quando o da Mata localiza a antropologia, a sociologia e as ciências sociais de maneira geral dentro do quadro amplo das ciências em geral. Muito bem. Qual a importância disso? A importância é justamente da identidade para a ciência na qual a gente está inserido e sobre a qual a gente está estudando. Então essa é a primeira grande questão. A partir da próxima semana, na semana 3, começaremos a atividade já de uma retomada propriamente cronológica e teórica da disciplina de antropologia. Até lá a gente está fazendo apenas uma inserção no quadro amplo das ciências. Muito bem. Para esse exercício, da Mata faz a seguinte proposta. Ele tenta localizar as ciências sociais, comparando ela, mais do que comparando, colocando paralelamente as duas, para que, comparativamente, se compreenda o lugar de cada uma no quadro amplo das ciências. Então ele contrapõe ciências naturais de um lado e ciências sociais do outro, que é a primeira parte do texto. O texto tem uma segunda parte, que é dentro do mesmo capítulo, mas é uma segunda parte, que chama-se Uma Diferença Crucial. É importante que vocês tenham o texto em mão para acompanhar essa aula, essa videoaula. Nessa segunda parte, quando ele chama de Uma Diferença Crucial, ele está falando necessariamente da metodologia, ou seja, como você faz ciências sociais dentro do quadro das ciências no geral. Muito bem. Ele começa o texto nos mostrando e nos afirmando como que as ciências naturais se afirmaram no tempo e no espaço, desde o medievo, transcorrendo por toda a modernidade e chegando até a contemporaneidade, com uma identidade muito fácil de se compreender. Ou seja, fazer ciência era fazer ciência natural. Fazer ciência no ramo das ciências naturais era fazer ciência. Outra coisa era se fazer ciências humanas, que só foram encontrar seu espaço depois do medievo, se afirmando cada vez mais até o fim do XIX e, sobretudo, no século XX, encontrando, então, exatamente o seu espaço definitivo. Muito bem. O da Mata começa o texto, então, tentando fazer um pequeno esclarecimento, até porque ele usa de forma um tanto intercambiável os termos sociologia, a hora ele fala antropologia. Muito bem, é muito importante que se distinga então do que ele está falando. Pois bem, quando o da Mata se refere a ciências sociais, deve-se compreender uma diferença muito importante. Quando se menciona ciências sociais com letras minúsculas, ou seja, ciências sociais como um substantivo impróprio, um substantivo comum, se está falando de uma ciência sem um foco específico, ou seja, algo inespecífico, algo amplo. Ciências sociais com letras minúsculas refere-se, em boa medida, a toda e qualquer área do conhecimento humano, das ciências humanas, daquilo que a gente convencionou chamar de humanidade, como ciências que têm como locus de observação, como campo de estudo, o social, a realidade empírica e social.
Ou seja, quando se fala de ciências sociais com letras minúsculas, se está falando de geografia, de história, de antropologia, de política, de pedagogia, de psicologia, enfim, de toda e qualquer ciência que pressuponha o campo social como seu locus de observação. No entanto, e aqui é importante que se chame a atenção, quando se fala em ciências sociais com letras maiúsculas, ciências sociais com letras maiúsculas, se está falando de algo específico, de algo próprio, um substantivo próprio, e não comum como o anterior, um substantivo próprio. Ciências sociais com letras maiúsculas refere-se tão somente a 3 áreas do conhecimento humano. Em primeiro, cronologicamente, a ciência política, que emerge depois do medievo, afirma-se com os clássicos da política e vem a ocupar definitivamente seu espaço no fim e no decorrer do século XIX. Segundo, a sociologia. A sociologia nasce no final do século XIX e se afirma como ciência humana no início do século XX. E, por fim, a antropologia, que na virada do século XIX para o XX se afirma, até mesmo pelos trabalhos de campo, somado à filosofia social, unem-se e constroem então a antropologia social, a antropologia moderna, ou como querem alguns dicionários, a antropologia científica. Então, quando se fala de ciências sociais com letras maiúsculas, se está falando de ciência política, antropologia e sociologia. E não sociologia de maneira geral, como se diz, fazer uma sociologia do local, ou seja, estudar a realidade social do local. Nem fazer uma antropologia no sentido kantiano, no sentido aristotélico, na tentativa de compreensão do homem como ser universal. Nem antropologia filosófica, mas antropologia social. Essa é uma ciência social com letra maiúscula. E, por fim, a ciência política, que se distingue da política de Platão, da política de Aristóteles ou até mesmo da política do medievo. Não, a ciência política, essa é uma ciência social, laica e secular, nascida no contexto da modernidade e da contemporaneidade. Bom, distinguir isso é muito importante num texto que vai contrapor, que vai comparar ciências sociais e ciências naturais. Isso é o que o da Mata faz. Eu não vou me deter no texto exatamente, densamente no texto. Não vou ler o texto inteiro com vocês. Até podemos fazer isso em um outro momento. Mas eu quero capacitá-los a entender o texto, a fazer links possíveis para que a gente possa, a partir desse entendimento, começar a nossa revisão na disciplina de Antropologia C. Vamos então diretamente para o quadro que eu postei para vocês. Eu vi alguns reclamando que o quadro é um tanto pequeno. Ora, o quadro que está no ambiente da disciplina é um tanto pequeno, muito pequeno. Ele está lá só como ilustração. Abaixo, num linkzinho abaixo, tem para vocês baixarem, imprimirem. Ou seja, em Word, você baixa, modifica e faz do tamanho que você preferir. Vamos a ele então. Esse quadrinho é um modelo esquemático que eu fiz, que eu pensei, enfim, para que a gente pudesse entender melhor a nossa leitura do texto. É o que a gente pode chamar de leitura dirigida do texto do da Mata. Bom, ele começa então primeiro comparando ciências naturais e ciências sociais. Ele começa no primeiro item falando em tipos de fenômenos observados e consequências da observação e teorização. Bom, tipo de fenômeno observado é muito simples. Simples no próprio sentido que ele denomina. As ciências naturais observam fenômenos simples, ou seja, um feixe de luz, o crescimento de um determinado vegetal, o comportamento de determinada espécie de animal, de determinada população de animais. E as ciências sociais? Que tipo de fenômenos observam? São fenômenos simples? Ou são fenômenos de que ordem? É isso que eu quero ouvir de vocês. No segundo item, ele fala em consequências da observação e teorização. Ora, como está justamente dito no texto, as consequências são diferentes. Se os fenômenos observados são simples, as consequências não são. São ao contrário. As consequências, salvo raras exceções, usadas ideologicamente, as consequências dos fenômenos das ciências naturais são extremamente complexas. Você observa o comportamento de uma determinada planta, de um determinado fungo, e o resultado disso, por exemplo, pode ser o desenvolvimento de um veneno que pode matar milhões e milhões de seres humanos, o desenvolvimento
de um determinado comportamento de um determinado composto pode gerar uma bomba atômica, a bomba H, enfim, pode ter consequências incríveis, relevantes para uma parcela da humanidade. E nas ciências sociais, qual é o resultado, qual é a consequência da observação e da teorização? É complexa também? Ou a relação é diferente? Ou a relação é inversa, conexa? É isso que eu quero que vocês pensem. O texto apresenta sozinho uma bela resposta para essa questão. Não precisa procurar fora do texto até chegar a essa primeira resposta. Depois, exemplos de fenômenos observados. Ora, o texto fala, em ciências naturais, fala de observação de baleias, feixes de luz, crescimento de plantas, enfim. E exemplos de observação das ciências sociais, ele menciona alguns. Ele fala em rituais, ele fala em cerimônias, ele fala em cerimônias, rituais, festas, enfim, questões de outra ordem. Eu gostaria que vocês achassem e colocassem no quadrinho como exemplos do que a gente está pedindo. Na terceira linha do quadrinho, ele fala em produto, ou seja, o que resulta dessa observação. Ou seja, nas ciências naturais, você produz um experimento, quando você chega no fim, você conclui o seu experimento. Portanto, você apresenta uma explicação. Após a descrição, você explica um determinado fenômeno. E nas ciências sociais? É exatamente assim? Damos explicações. O da Mata fala muito claro que não são exatamente explicações aquilo que a gente está fazendo. A gente está, em boa medida, apresentando outros questionamentos. As ciências sociais não são conclusas como as ciências naturais. Na verdade, muito pelo contrário, são absolutamente inconclusas. Isso da Mata fala naquela entrevista que eu também postei e que está disponível para vocês assistirem entre os minutos que eu já deixei mais ou menos para que vocês consultassem. Ali o da Mata fala que a ciência social é sempre inconclusa. Um novo antropólogo, um novo sociólogo, ao estudar um mesmo fenômeno, pode apresentar uma nova conclusão, novos relatos e sempre inconclusa, sempre de forma inconclusa, sempre de forma aberta. Eu gostaria que vocês localizassem termos para colocar exatamente no quadrinho. Locus de observação, ora, das ciências naturais é o lugar, é o laboratório. E das ciências sociais? Onde é o, entre aspas, laboratório das ciências sociais? Onde observamos os fenômenos sobre os quais estudamos? Outro ponto, atitudes esperadas do pesquisador. Ora, se é explicar, é esperado de um pesquisador que ele dê respostas, que ele formule teorias a respeito de determinados fenômenos. E o cientista social? Qual a relação entre ele e a teoria? É a questão que a gente está se perguntando. As duas linhas de baixo não estão no texto, de forma nenhuma, não estão no texto. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem em dicionários de sociologia ou dicionário de filosofia, que são dicionários específicos de campos do saber, a definição, a melhor definição que vocês conseguirem sobre objetividade, ou seja, o que é objetividade e o que é neutralidade, que a gente também pode tratar como parcialidade ou como imparcialidade, para melhor dizer. Penúltimo ponto é a posição epistemológica ou metodológica quanto à possibilidade e à necessidade da objetividade, ou seja, uma vez sabido o que é a objetividade, então como que o pesquisador se coloca em relação a ela? Nas ciências naturais, a ideia é de que a objetividade é absolutamente possível. Você não irá se envolver afetivamente, subjetivamente, com as plantas que você observa, salvo raras exceções de uma condição humana um tanto, enfim, não saberia nem qualificar. Mas a verdade é que você vai ter uma relação não direta, não de um mesmo nível entre pesquisador e objeto. O próprio nome já menciona a relação que você tem. É um sujeito cognoscente que conhece e o objeto observado, a ideia de atividade e passividade desse próprio objeto. Portanto, você pode ser objetivo, sim, em relação ao estudo que você produz. Já nas ciências sociais, a relação não parece ser tão simples assim, parece ter algumas nuances, e essas nuances que eu quero que vocês compreendam. Há essa mesma objetividade quando se observa fenômenos
nos quais nós próprios estamos inseridos, dos quais nós próprios fazemos parte? Essa é uma questão e eu gostaria que vocês preenchessem aquele espaço do quadrinho. O último ponto é o ponto quanto à posição epistemológica e metodológica, quanto à possibilidade e à necessidade da neutralidade e imparcialidade. Bom, aqui a questão é outra. Neutralidade não é a mesma coisa que objetividade. Isso é muito importante que vocês tenham distinguido no ponto anterior. Uma vez definido, então, o que é a neutralidade, que é o ato de manter-se fora, diferente, ou seja, não ser influenciado pelo objeto que estuda, nas ciências naturais, isso é absolutamente possível. Isso é absolutamente natural dentro do quadro de desenvolvimento da ciência. O quadro das ciências naturais, elas não são valorativas. Nós somos intrinsecamente diferentes daquilo que nós observamos já nas ciências sociais, não. Nós somos intrinsecamente iguais. O próprio da Mata fala no texto que o objeto, ele próprio tem o seu centro, ele próprio tem a sua própria opinião e pode, a qualquer momento, diz o da Mata no texto, colocar de quarentena as nossas investigações. Para finalizar, eu gostaria de dividir com vocês o final do texto, quando ele menciona um exemplo muito próprio. Diz o da Mata, há 3 parágrafos na página 30. Eu gostaria que vocês fossem ao final do parágrafo do meio, aquele que começa por essa possibilidade. Lá no final do parágrafo, o da Mata menciona assim: num caso, o objeto de estudo é inteiramente opaco e mudo. Qual é ele? Noutro, ele é transparente e falante. Qual? No caso das ciências sociais, o objeto é muito mais do que isso. Ele tem também o seu centro, seu ponto de vista e as suas interpretações, que a qualquer momento podem competir e colocar de quarentena as nossas mais elaboradas explanações. Ainda para finalizar, nesse mesmo parágrafo da página 30, na primeira linha, ele menciona assim: é essa possibilidade de dialogar com o nativo, informante, ele coloca entre parênteses. Modernamente, em antropologia, não se tem mais usado de forma tão corrente a nomenclatura nativo para tratar aquele sobre o qual a gente está pesquisando, ou seja, o nosso sujeito de pesquisa. Chama-se sujeito, um sujeito que é igual a nós, que está no mesmo nível epistemológico que nós. Então, o nosso sujeito de pesquisa é o que até um tempo atrás se chamava apenas de nativo. E o segundo ponto é o informante. Esse informante também é uma palavra que vem sendo semanticamente trocada por interlocutor, uma vez que aquele informante ele não é só o informante, mas ele é o interlocutor, sujeito imprescindível, sujeito em mesmo nível do próprio pesquisador. Essas então são as questões mais básicas para a nossa primeira postagem, o preenchimento do quadro. Eu espero que vocês façam uma certa pesquisa para complementar as informações do quadro. Eu acho que elas podem ajudar vocês de sobremaneira. A nossa primeira postagem vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente já vai começar a trabalhar o texto do Laplantine, com os 2 primeiros capítulos, e aí revisão mesmo. Revisaremos o conteúdo, revisaremos aquilo que foi visto nas antropologias A e B, até para a gente saber onde é que vocês estão, o que vocês leram, o que vocês não leram. Espero que os fóruns estejam funcionando e espero que vocês acompanhem a gente nessa viagem. Espero ser uma disciplina gostosa, uma disciplina que todo mundo cresça, que todo mundo aprenda, e fico à disposição. Na aula que vem postarei uma aula mais ou menos desse mesmo tipo. Vocês mandem e-mail, me deem o feedback, me digam o que mais vocês querem, o que vocês não gostaram, e a gente vai tentando trabalhar, enfim, nesse ritmo, tá bom? Por hoje era isso, um bom trabalho. Na quarta encerra a atividade, mas vai ficar aberto para vocês perguntarem. A partir da quinta já entra uma nova postagem, novas questões para vocês pensarem. Tá ok? Espero ter sido claro, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. No mais é isso, nos falamos agora por e-mail até a semana que vem. Até lá, abraço.